Agora, pessoal, aqui eu de novo, professora Emilu, com a segunda parte da nossa aula de revisão para as avaliações bimestrais de terceiro bimestre. Como eu expliquei no vídeo anterior, essa aula de revisão é baseada na correção comentada das duas atividades que têm como conteúdo de referência o mesmo conteúdo da prova bimestral de vocês. Então, no primeiro vídeo dessa aula de revisão, a gente falou sobre os povos mesopotâmicos e fez a correção comentada da atividade 1, que se baseava aí na análise das principais características dos povos mesopotâmicos. Agora, a gente vai para a atividade 2. Foi um segundo Google Formulário que vocês fizeram, um formuláriozinho de 6 questões que testavam os conhecimentos de vocês sobre o Egito Antigo. Para quem quiser mais informações, depois que a gente teve a aula lá no Meet, eu sempre indico o capítulo do livro, o vídeo no YouTube e disponibilizo o slide, que é o resumo, do capítulo que a gente usa nas aulas do Meet para fazer a discussão, para discutir um pouquinho do conteúdo. Então, Egito Antigo, vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 5 do livro de História. Vocês podem assistir esse videozinho no YouTube, uma animação com um resumo bem bacana das principais características do Egito Antigo. É só digitar lá no YouTube, Grandes Civilizações Antigo Egito, que vai aparecer um videozinho de 19 minutos, tá certo? E também um slide. Todo esse material, pessoal, tanto eu envio nos grupos do WhatsApp da turma, como também eles continuam postados lá no Google Sala de Aula. Então, quem tiver interesse é só passar por lá e procurar, tá bom? E se aprofundar aí nos estudos. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito Antigo? Bom, o item correto da primeira questão é o item A, tá certo? O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então, a gente vai ter lá no topo, uma sociedade hierarquizada, igual à sociedade mesopotâmica. O que é uma sociedade hierarquizada? Tem alguém que manda e alguém que obedece. Então, na sequência de poder aí, a gente tem no topo o faraó, aí vem em seguido, sacerdotes, que é essa galera que cuidava lá dos cultos religiosos, os militares, que garantiam a conquista, a proteção, os escribas, que é um grupo social que a gente só vai encontrar no Egito Antigo. Eles vão ser uma galera responsável aí, conhecedores da escrita egípcia, que é a escrita hieroglífica, e eles vão auxiliar desde o faraó até os comerciantes a registrarem os seus bens. No caso do faraó, também vão ajudar a registrar as leis, as histórias, a religiosidade. Então, os escribas eles vão estar conectados aí a esses diversos grupos sociais, realizando esse trabalho de escrita, de registro, tá? Então, a gente tem escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e também os escravos, tá certo? Agora, para a gente fazer a correção dessas questões sobre o Egito, não adianta só, ou pelo menos ajuda bastante, não só a gente saber qual que é o item correto, mas entender por que os outros itens estão errados. E aí a gente vai ampliando os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Item B. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia. Beleza, realmente os escribas eram um grupo social bastante reconhecido por conta do conhecimento que eles possuíam, com a escrita, por conta dos registros que eles faziam. Porém, o item diz mais do que o próprio faraó. Aí, gente, nessa hora tá errado. Não tem ninguém no Egito Antigo acima do faraó, tá? Item C. A maior parte da sociedade era composta por escravos. Falso, tá, pessoal? A gente vai ter a presença de escravos no Egito Antigo, porém, eles não vão ser nem de longe a maior parte da sociedade. A maior parte da sociedade egípcia vai ser formada por camponeses, tá? Esses escravos, eles também podiam ser comercializados, porém, o item diz que eles tinham vários direitos sociais. Não, tá, pessoal? Falou escravo, esquece. Eles nem tinham direitos sociais e nem eram a maior parte da sociedade do Egito Antigo. D.
O faraó era eleito. Pronto, aí já parou, tá? Não precisa mais nem ler o restante do item. A gente não vai ter esse negócio de eleição, de escolha. Na verdade, o faraó era um cargo hereditário, ou seja, passava de pai para filho. E geralmente, quando algum faraó morria sem deixar um descendente, era ali a nobreza, os parentes mais próximos, que acabavam entrando em um acordo político e escolhiam a próxima sequência dinástica, né? A próxima sequência desse pai, filho, né? Que seriam aí os faraós seguintes. Item os camponeses disputavam a oportunidade de trabalhar nas grandes construções. Não existia disputa, tá, pessoal? Existia uma obrigatoriedade, igual lá na Mesopotâmia, todo mundo sendo escravo ou camponês, ou seja, sendo escravo ou livre, participava dessas grandes construções organizadas pelos líderes, no caso do Egito Antigo, pelo faraó. Aí o resto do item é todo errado. Dizer que o camponês recebia salário para comprar terras próprias. Tudo está errado. Então, os camponeses não disputavam, eles eram obrigados a participar dessas construções, não recebiam salários e, no caso do Egito Antigo, essa história de propriedade privada nem existia, porque no Egito Antigo, todas as terras do Egito Antigo pertenciam ao faraó. Então, o solo onde você vivia, o solo onde você plantava, ele não era seu, ele pertencia ao faraó. E aí o faraó, muito bondoso, permitia que você habitasse, trabalhasse naquela terra. E aí, em troca, você ia pagar os impostos. Um deles era esse próprio trabalho compulsório nessas grandes construções, como no caso das pirâmides, dos canais de irrigação e por aí vai, tá? Segunda questão. A partir do século III, ou a partir do terceiro milênio antes de Cristo, desenvolveram-se nos vales dos grandes rios, né, do Oriente Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos. O que são estados teocráticos? Kratia vem de poder, teo vem de Deus. É aquela história, né, da política, do poder político, extremamente relacionado com a religiosidade. Fortemente organizados e centralizados, e com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento é, esses estados, baseados em líderes que governavam em nome de Deus, isso existiu por quê? Por conta da revolta dos camponeses? Lógico que não. Por conta da influência do Extremo Oriente? Também não. Isso é uma criação daquela região. Por conta das religiões monoteístas? Também não. A questão está falando no Rio Nilo, a gente está falando do Egito. Tigre e Eufrates, a gente está falando da Mesopotâmia. Então, a gente está falando de povos que tinham religiões politeístas. Por conta da introdução de instrumentos de ferro, o que tinha a ver os instrumentos de ferro com a escolha do tipo de governo, do tipo de poder? Então, todos os itens aí possuem informação errada. O item correto nessa segunda questão é o item B. Esses estados poderosos, centralizados, em que a figura do líder se ligava a essa questão religiosa, foram estados que surgiram por conta da necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos, ou seja, de uma grande quantidade de pessoas, para realizar principalmente as obras de irrigação, que era a principal necessidade desses povos naquele momento. No momento em que eles começam a se sedentarizar, começam a praticar agricultura, eles tinham que criar toda uma estrutura para garantir essas obras de irrigação, os canais de irrigação, os digues, as barragens. E aí, depois que essa produção foi organizada, essa galera começou a se voltar para aquelas grandes construções famosas, né, como as pirâmides no Egito, como os zigurates na Mesopotâmia, mas o pontapé inicial foi coordenar esse trabalho para o desenvolvimento da agricultura, beleza? Terceira questão. Em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada no Antigo Egito. Então, a religião, ela ditava como que as pessoas viviam, como que elas morriam, como que elas se organizavam, quem que liderava elas, as leis, tudo estava ali dominado e organizado pela religiosidade. Por que os outros itens estão errados? Primeiro, B, vai dizer que a religião não tinha grande influência. Falso, né? Ela participava aí, ela dominava
todos os aspectos da vida, pública e privada. B. A religião tinha apenas influência na vida dos reis. Falso. A religião vai ser importante tanto para o faraó como para os seus súditos, tá certo? D. O período conhecido como Antigo Egito constituiu o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. Muito pelo contrário, né? O período do Antigo Egito é exatamente o período em que as características religiosas da civilização egípcia vão se desenvolver e vão ser firmadas e vão ser negociadas, escritas, professadas, praticadas e por aí vai, tá? A religião do povo no Antigo Egito era bastante distinta. O que significa distinta? Diferente da religião do rei. Falso. Tanto o rei quanto o povo vão compartilhar das mesmas crenças religiosas, tá certo? Quarta questão. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Essa questão, pessoal, ela é interessante porque ela toca num ponto que muitas vezes confunde a galera. Quando a gente fala do Egito, a gente tem que saber que existe até hoje um país chamado Egito. Mas como a gente falou na nossa aula, o país Egito ele é bastante diferente do que foi a civilização do Antigo Egito. Lógico que eles compartilham a mesma posição geográfica. O Egito de hoje é uma sociedade que herdou, né, algumas das características, e principalmente nessa questão das obras monumentais, continuam por lá de pé, né, marcando a história do Egito até hoje, mas muita coisa também mudou. A economia, a sociedade, a própria religiosidade. Lá no Egito você não vai mais encontrar ninguém cultuando Osíris, Horus. Inclusive a maior parte da população egípcia hoje é muçulmana, ou seja, praticam a religião monoteísta, que só acredita em um único Deus. Então essa questão é importante para a gente lembrar aí dessa diferença entre o Egito de hoje e o Antigo Egito. Mas enfim, o que hoje se transformou em atração turística, ou seja, as pirâmides, as tumbas dos faraós, as múmias, né? Tudo isso daí no passado era interpretado de uma forma muito diferente. Ou seja, qual era o significado dessas construções no passado? O item correto, mais uma vez, aí é o item A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Então, ou seja, a existência das pirâmides, dessas tumbas, né, desses templos construídos ali às margens do rio Nilo, tudo isso só foi possível porque o faraó, por todo esse poder, por toda essa representatividade religiosa, por toda essa coisa dele ser visto como um Deus reencarnado, ele conseguia arregimentar, ele conseguia reunir um grande contingente populacional, ou seja, um grande número de pessoas para trabalharem nessas obras, porque obras tão grandiosas assim, no período antigo, elas exigiam o trabalho, a força de muitas pessoas, tá certo? Então vamos ver por que os outros itens estão errados. B. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho. Lembrando que não tinha essa hora de encontrar trabalho, né? O trabalho era uma obrigatoriedade devida a toda a galera que vivia ali no Egito Antigo. Significava a solução para os problemas econômicos. Muito pelo contrário, né? Se tivesse problema econômico, essas grandes obras não existiriam. Essas obras, elas representam exatamente o contrário, o quanto que essas civilizações eram economicamente falando fortes e poderosas ao ponto de poderem gastar tempo, né, construindo essas grandes obras. D. Representava a possibilidade do faraó ordenar a sociedade obrigando os desocupados a trabalharem. Lembrando que não são só os desocupados, não são só os escravos. Todo mundo no Egito Antigo vai dever a obrigação do trabalho
nesses grandes canteiros de obras, tá certo? Significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças supersticiosas. Muito pelo contrário, para essa galera era um privilégio trabalhar nessas grandes obras. Afinal de contas, você não estava trabalhando para uma pessoa comum, você estava trabalhando para um Deus reencarnado, né? Então não existia essa condenação àquele luxo. Aquele luxo, na verdade, era um direito, porque você estava fazendo aquilo para os deuses, tá certo? Quinta questão. Olha só. Os escribas, olha lá, aquele grupozinho social diferenciado lá no Egito Antigo. Os escribas do Egito Antigo ocupavam uma posição subalterna na hierarquia administrativa governamental frente à aristocracia burocrática. Eita, Milu, que coisa difícil, né? Basicamente, os escribas, eles tinham uma posição que, apesar de importante, ainda era inferior. Inferior frente a quem? Frente aos sacerdotes, frente à nobreza, frente do faraó. Toda essa galera tinha mais importância burocrática do que os escribas. Sua posição social era inferior em relação aos conselheiros do faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à elite militar e aos sacerdotes. Mesmo assim, né? Mas as características do seu ofício os afastavam dos trabalhos forçados e das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada se explicava, ou seja, os escribas é como se eles fossem a ideia de uma classe média. Eles nem eram tão privilegiados como essa galera aí, né? Conselheiros do faraó, os nobres, os militares, os sacerdotes, mas também não eram tão mal lascados, né, quanto os camponeses e os escravos, que tinham que estar lá nas grandes obras, trabalhando na plantação, na agricultura, na construção das pirâmides. Por quê? Porque esse pequeno privilégio os escribas vão ter? Pela possibilidade de ascensão social dos escribas. Gente, falou em sociedade hierarquizada, falou em ascensão social, essas coisas não combinam. O que é ascensão social? É a possibilidade de mudar de vida, de ascender, de crescer socialmente. Nas civilizações egípcias e nas civilizações antigas, essa possibilidade, ela praticamente vai ser nula. 0,00000, tá certo? Quem nascia nobre, morria nobre. Quem nascia camponês, morria camponês. Então, um escriba jamais iria chegar ao posto de faraó. Então, essa coisa de ascensão social não era o que justificava esse privilégio deles, tá? B. Por serem provenientes do meio social dos felás. Falso também. Quem eram os felás no Egito Antigo? Eram os camponeses livres. E, gente, quem era camponês não tinha nenhuma condição de fazer o que o item diz aqui. Separar, né, investir na formação educacional dos filhos para que eles virassem escribas. Não tinha. A vida do camponês era uma vida de trabalho, 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 trabalho e trabalho. Então, os escribas, eles vinham ainda de uma nobreza, tá certo? Eram filhos dessa nobreza que tinham aí esse cargo intermediário junto ao faraó, junto aos sacerdotes, junto aos grandes comerciantes, mas eles não vinham do grupo social mais pobre no Egito Antigo, que era o grupo social dos felás, tá? C. Pelo domínio exclusivo da escrita. Também é uma afirmativa falsa, porque o faraó também dominava essas formas de escrita. O nobre também dominava essas formas de escrita. O escriba, ele só passava até a função. É como se fosse um cargo. Mas outros indivíduos dentro da sociedade dominavam essa escrita. Principalmente o próprio faraó ou seus conselheiros, tá certo? D. Pela dependência direta de faraós e altos funcionários reais relativa ao conhecimento dos escribas.
Até aí a gente pode até dizer que o faraó, os comerciantes, eles sempre tinham que ter ali ao lado deles para ajudar, né, nos registros, na contabilidade. Eles sempre tinham que ter um escriba. Até aí é verdade. Só que aí o item E diz: formava uma corporação intelectual dotada de poder político, ou seja, como se os escribas pudessem decidir alguma coisa na política do Egito Antigo. E isso, pessoal, não existia. Todas as decisões políticas eram tomadas única e exclusivamente pelo faraó. Então, o item correto da quinta questão é o item E. Pelo domínio dos escribas, dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, por conseguinte, da organização das atividades na administração pública. Ou seja, os conhecimentos dos escribas davam certos privilégios a eles, porque eles eram capazes de auxiliar nessa administração pública. Então, por isso que era ainda um cargo de certo prestígio e de certos privilégios, tá certo? Então, quinta questão, item E. Sexta questão era uma questão para relacionar. Então, eu coloquei para vocês aí os vários grupos sociais e algumas outras características do Egito Antigo e pedi para você dizer quem era quem, o que era o quê. Era a maior autoridade administrativa e política depois do faraó no Egito Antigo. Era um cargo que a gente também só vai encontrar no Egito Antigo, é o cargo de vizir. Por isso que o primeiro parêntese aí é formado pelo número 2. Então, o vizir era essa maior autoridade administrativa e política depois do faraó no Egito Antigo. O vizir era como se fosse o braço direito do faraó. Também conhecidos como felás, constituíam a imensa maioria da população do Egito Antigo. Quem eram os felás? Eram os camponeses. Então, a sequência aí seria o 5. Encontrada em 1799, foi a chave para o entendimento dos hieróglifos. A chave para o entendimento dos hieróglifos foi a famosa Pedra de Roseta. Então, aí a gente tem o número na sequência 2, 5 e 4. A Pedra de Roseta foi uma grande pedra onde você tinha, né, o mesmo texto escrito em grego, que era mais conhecido, em demótico e em hieróglifo. Então, a Pedra de Roseta funcionou como uma espécie de dicionário, né, que os historiadores, os linguistas usaram para decifrar aí essa incrível escrita hieroglífica que é a escrita egípcia, tá? Sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso pela encarnação da divindade no governante. Como eu já falei para vocês lá na primeira ou segunda questão, qual é esse sistema de governo em que o poder político está extremamente ligado à religiosidade? É a forma de governo chamada de teocracia. Então, se a gente tem hoje uma democracia, né? Demos, povo, kratia, poder, o poder está nas mãos do povo, nas mãos da maioria. No Egito Antigo a gente tem uma teocracia, em que o poder é justificado aí pelos deuses, pela religiosidade. Eram conhecidos por sua capacidade de trabalhar a madeira, a pedra e os metais. Esse grupo social eram os chamados artesãos. Item 1. Sistema ou crença religiosa que admite mais de um deus, ou seja, vários deuses, né? É o chamado politeísmo. Número 6. Grupo social numericamente pequeno, no qual as condições de vida do indivíduo variavam de acordo com o tipo de atividade que exerciam. Esse grupo social é o grupo social dos escravos, né? Porque a gente vai ver que os escravos domésticos, os escravos que trabalhavam, por exemplo, diretamente para o faraó, eles acabavam tendo uma vida um pouco mais confortável do que o escravo lá do campo, do escravo que está trabalhando na construção das pirâmides e por aí vai, tá certo? Então, pessoal, por aqui se encerra a nossa revisão para as bimestrais, tá certo? Eu espero que vocês se dediquem, que vocês acompanhem, que vocês façam as atividades parciais, que vocês façam essa prova bimestral e que a gente continue firme e forte no quarto bimestre para fechar esse ano da melhor forma possível. 5 dicasinhas aí para vocês se concentrarem melhor, tá certo? Prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo, exercitem sua mente,
a mente da gente é como o nosso corpo, ela precisa ser estimulada, exercitada. Aprenda a priorizar para a gente não ficar só se reclamando, ai, é muita coisa, ai, não deu tempo, ai, isso, ai, aquilo. Organize o seu tempo, faça um mapa de estudo. Organize o estudo baseado nas aulas que a gente tem dia a dia. A gente tem só 3 aulinhas por dia, 3 conteúdos. São 2 horinhas que geralmente os professores nem sequer gastam essas 2 horas, mas vocês podem se organizar a partir disso para entender o que está acontecendo na disciplina, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que responder, para não deixar acumular. Então, priorizem, certo? Aprendam a fazer o centramento, que é essa coisa de você se concentrar naquilo que é prioridade, naquilo que você está fazendo naquele momento. E quem sabe, né, faça tudo isso ouvindo uma boa e relaxante, tá? Relaxante música, para que vocês possam se concentrar melhor, trazer para o centro, exercitarem a mente, priorizando aquilo que é importante, tá bom? Um abraço, até a próxima, boa prova bimestral, acessem um link, acessem o formulário, preencham, façam o último formulário, a atividade 3 e vamos que vamos terminar esse 2020 da melhor forma possível. Um abraço, tchau!